Olá, belezuras do segundo médio. Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Aqui tudo bem também. Fora a saudade, vontade de estar com os alunos, vontade de olhar nos olhos, de abraçar, de estar mais próximo, né? Porém, como agora não é possível, nós vamos ficar próximos por aqui, né? Eu daqui, você daí, entrando em contato, continuando a nossa vida, porque não podemos parar, não é? Então eu vou gravar vídeos para vocês, videoaulas, e vocês vão depois fazer as atividades, vão perguntar dúvidas nos meus plantões. Enfim, nós vamos fazer as nossas aulas, vamos caminhando, vamos continuando, não é? Não podemos parar. Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila ainda na frente 2, porque nós não terminamos literatura. Então, pega para mim lá o módulo número 14, página 471 da frente 2, tá? Nós ainda vamos estudar o Cesário Verde, ainda tem módulos para a gente fazer do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Então, pegue aí para mim o Cesário Verde, página 471. Bora lá? Então, seria esse módulo aqui, tá? Bom, Cesário Verde é um outro autor realista. Nós vínhamos estudando, então, o realismo. Esse ano, nós terminamos o romantismo e entramos para o realismo. Então, os seminários que vocês fizeram e tudo mais eram de obras realistas, tá? Que foram usadas como notas mensais. Agora, nós vamos fazer uma leitura do poema que está aí na página 472, que diz o seguinte, ó. Leia a seguir mais algumas estrofes do poema O Sentimento de um Ocidental e responda ao que se pede. 1. Ave Marias. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina. O gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando a via férrea os que se vão. Felizes, ocorrem em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente emadeiradas. Como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. E o fim da tarde inspira-se, incomoda, de um couraçado inglês vogam os escaleres. E em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reluz viscoso o rio. Apressam-se as obreiras. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras, e algumas à cabeça embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro aonde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Meu Deus, que terror, não é? Não achou terrível esse poema? Nem tanto, né? Mas o que é que a gente pode analisar? O que é que isso tem a ver, um poema realista, né? O que é que isso tem a ver com tudo que nós estávamos vendo, as obras anteriores? Bom, esse poema aí, né? Ele foge um pouco
do que até então tinha sido feito. E a gente vai estudar, vai ver por quê. Então, eu vou comentar todas as atividades com vocês. Eu vou explicando, vocês vão realizar essas atividades e depois eu vou gravar outro vídeo comentando com vocês as respostas, combinado? Então, por exemplo, a gente percebe que eu tenho coisas aí, ele tá descrevendo, o poeta descrevendo uma situação de cotidiano. Ele está reparando nos trabalhadores, ele está descrevendo o ambiente. E claro que ele tem uma dose muito grande de pessimismo, não tem? Com certeza, né? Ó, nas nossas ruas ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tédio, a maresia despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Quer dizer, tudo, a descrição do ambiente ali tá despertando nele vontade de sofrer, sofrimento, coisa negativa. Depois ele continua ainda, ó, o céu parece baixo de neblina, o gás extravasado enjoa, me perturba. Ele vem falando de traços, assim, bem negativos, ele não tá falando, nada ele elogia, nada ele fala bem, né? E os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se numa cor monótona e londrina, quer dizer, cor monótona, não tem nada de legal, não tem nada de alegre, tá? Batem os carros de aluguel. É aluguel isso aí mesmo, essa palavra tá escrita dessa forma, mas significa aluguel, tá? Ao fundo, levando a via férrea os que se vão. Felizes. Felizes, porque estão indo embora, estão partindo de lá, né? Depois, próxima estrofe. Semelham-se a gaiolas com viveiros as edificações somente emadeiradas. Como morcegos ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Quer dizer, os carpinteiros estão aí sendo comparados a morcegos, né? Falando agora sobre as construções, as edificações. Depois, e o fim da tarde inspira-me e incomoda. Incomoda, quer dizer que não é algo legal, não é algo bom, não é, né? Na outra estrofe, vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso, rio, apressam-se as obreiras. E ele vai falar das obreiras, das operárias, né? Então, ele vem falando aí, ele vem falando, será que de gente rica ou de gente, sabe, que é pobre, que é trabalhador, que precisa lutar com a vida, né? Olha lá, ó, descalças nas descargas de carvão, meu Deus, né? E o peixe podre gera os focos de infecção. Então, perceba as características. Essas características eram pouco comuns até então, tá? Maneira dele retratar as coisas, maneira de ele retratar o cotidiano. Então, agora, nós vamos para as questões, tá? Na questão número 1, fala assim, ó. Pode-se afirmar que o tema dos versos é A. É religioso, B. Filosófico, C. Prosaico. Quer dizer, prosaico significa retrata fatos comuns, coisas do cotidiano, ou amoroso, ou épico. Épico significa histórico, né? Que vem falando de fatos e feitos históricos, tá? Então, você escolhe a alternativa aí. Depois vem o exercício 2, que diz assim: este poema enfatiza aspectos visuais do entardecer na cidade, mas aponta também outras sensações olfativas, quer dizer, sensações que são provocadas, né, sentidas através do olfato, do cheiro, e auditivas, né? Que então eu vou sentir pela audição, vou ouvir. Aponte 2 exemplos de cada. Então, aqui é para você copiar 2 exemplos. Um que fala de sensações olfativas e outro exemplo do texto aí, do poema, com os que falam de sensações auditivas, tá? É só para você transcrever aí. Lembrando que sempre entre aspas, porque você vai estar copiando do texto, tá? Aí, a questão número 3
vai te fazer analisar um outro lado aí do poema. Veja só. Este trecho compõe a primeira parte do poema O Sentimento de um Ocidental, um dos mais conhecidos do autor, do Cesário Verde, e tem como subtítulo Ave Marias. Explique esse subtítulo. Então, a questão quer saber, assim, qual é a relação que existe entre esse subtítulo Ave Marias e o conteúdo do poema inteiro. Então, aqui, ó, você vai pensar para mim sobre o que trata esse texto, o que o eu lírico está dizendo, sobre o que ele está falando, o que ele está descrevendo, qual é o momento do dia que ele está descrevendo, e aí para você pensar qual é a relação entre esse Ave Marias e o que ele fala, o conteúdo do poema. Isso que é para você explicar para mim, tá bom? Na questão número 4, ele pergunta assim, ó. Como são caracterizadas as pessoas no poema? Por traços individuais ou grupais? Então, qual é a maneira que o eu lírico, né, que o eu poético descreve as pessoas? Será que ele olha para as pessoas individualmente ou será que ele olha para o coletivo? Então, qual visão que você teve das pessoas ali no texto? Então, você volta para o texto e veja se ele está caracterizando as pessoas individualmente ou agrupando as pessoas, tá? Então, você vai me responder isso aí. E depois, na questão número 5, fala assim, ó. No início do poema, há uma inter-relação de elementos do mundo objetivo e do mundo subjetivo. Explique. Então, você vai voltar lá para o início do poema, na primeira estrofe, e aí ele tá falando, né? Que há essa inter-relação, são elementos do mundo objetivo. O que é o mundo objetivo? É o mundo de fora, é a descrição, o ambiente. E o que é o mundo subjetivo? O mundo subjetivo já vai para o interior, para sentimentos, para sensações. Então, que relação que há entre esses elementos objetivos e os elementos subjetivos da primeira estrofe? Como é que é? O que é que o mundo objetivo provoca e o que é que o mundo subjetivo sente, então? Então, você vai falar sobre isso aí, analisar. E depois, falando um pouquinho sobre o Cesário Verde, olha aí, tadinho, morreu tão novo, olha, que essa carinha fofa dele. Nasceu em Lisboa, era filho de comerciante e levou vida tranquila, tendo frequentado por algum tempo o curso superior de letras e viajado a Paris um ano antes de sua morte prematura, aos 31 anos de idade. Então, com a minha idade, ele já estava mortinho da Silva, né? Coitado. A poesia inovadora que produziu não foi devidamente reconhecida durante sua vida, sendo publicada somente em 1887 por seu amigo Silva Pinto, com o título O Livro de Cesário Verde. Se eu estivesse na sala, pode ter certeza que o Pedro, o Manuel, o Gabriel e alguns outros estariam rachando de rir já, só por causa do sobrenome do coitado, tá? É o mais singular poeta realista português. Sua obra apresenta linguagem objetiva e coloquial, quer dizer, informal, tá? Completamente fora dos padrões do lirismo tradicional, ao descrever cenas do cotidiano até então consideradas inadequadas para a poesia. Porque a poesia, ela mexia com sentimentalismo, né? Com perfeição formal, muitas vezes, assim, grandes temas existenciais e tudo mais. Ele não, ele vem e começa a escrever sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, né? Sobre as pessoas na rua trabalhando e, enfim, ele vem falando algo que foge do que até então tinha sido produzido. Cesário Verde, então, é o maior representante da poesia realista, tá? Não de romances, como os que nós já vimos, tá? Mas de poesia. E eu quero que vocês façam os exercícios com bastante atenção, com bastante cuidado. Voltem ao texto, porque não adianta ler uma vez só.
quando é interpretação, quando falamos em interpretação de texto, nós temos que lembrar que retomar este texto diversas vezes é importante, porque senão muitas vezes você se perde e já não sabe o que é para responder. Então, concentração aí, se houver alguma dúvida, eu estarei respondendo no momento do meu plantão, e também farei um vídeo depois corrigindo, dando as respostas, corrigindo aquilo que vocês fizeram. Mas é válido que a gente discuta, que se vocês tiverem dúvida na hora da realização, né, pergunte a dúvida para mim, a gente discute junto e tudo mais, tá bom? Podemos fazer um bate-papo lá no grupo, ok, amados? E assim eu encerro esse vídeo, deixando agora com vocês, passo a bola, ok? Até a próxima, beijão, fiquem com Deus.